Olá, amados e queridos do Pai. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ministrar sobre quando o cálice transborda. É forte, né? É muito forte. E a gente começa a se deleitar fortemente dentro do que Deus verdadeiramente Ele tem para a nossa vida. Eu tenho conversado com Deus a respeito de frases e quando eu vou me conectar aos significados, eu fico meio Espírito Santo, é isso mesmo? E glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar dentro do Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Hoje a gente vai falar sobre cálice na Bíblia. E é interessante falar sobre isso porque, glória a Deus, é interessante falar sobre isso porque dentro do Salmo 16, versos 5, ele fala sobre a porção dada por Deus. E é interessante também que o sofrimento e a aprovação, lá em Mateus 26, 39, se refere ao cálice. E a alegria, a abundância na presença de Deus se referencia ao Salmo 116, versos 13. Então, quando Davi diz, o meu cálice transborda, ele está falando de abundância, plenitude, favor divino. Isso não significa apenas prosperidade material, mas também a plenitude espiritual. E o estado mais mais da plenitude espiritual, onde a presença de Deus é tão intensa que extravasa. Olha, que é derramado. Olha que maravilha isso. Então, a unção com óleo e o cálice transbordando simbolizam a abundância. Glória a Deus. E antes de falar sobre o cálice transbordando, Davi lhe diz, unges a minha cabeça com óleo. Olha que interessante. O óleo simboliza o quê? A unção de Deus sobre a nossa vida. Deus nos escolhe e nos separa. A cura e restauração, ou seja, a cultura lá da época, o pastor ele ungia a cabeça das ovelhas para protegê-las de feridas e parasitas. Gente, a gente entende o quê? Há um renovo e uma capacitação. Porque quando Deus ele unge, ele nos fortalece para enfrentar os desafios. O cálice transborda, que nós falamos sobre a unção, certo? Unges a minha cabeça com óleo. E o cálice transbordando é o resultado da unção. Quem é ungido por Deus não vive na escassez espiritual. Quem recebe de Deus tem tanto que pode transbordar para os outros. Ou seja, transbordar é Deus te dando além do que você pediu ou esperava, assim nos relata em Efésios 3, 20. Então, preparas uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Deus ele não prepara um banquete qualquer. Ele prepara algo para você ser honrado. Isso o quê? Isso reverencia a presença do Senhor dentro de uma grande honra. Glória a Deus, né? Então, queridos, a vitória ela não vem pelo esforço humano, ela vem pela graça de Deus. O inimigo, ele vai ver sempre quem tem aliança com Deus. Nunca será envergonhado. Isso ele vai ver sempre. Quem tem aliança com Deus nunca, jamais vai passar pelo instinto de vergonha, a não ser que ele esteja fora do prumo. Aí é complicado. Então, o cálice transbordar significa a plenitude do favor de Deus e a abundância da graça e a certeza de que ele nos sustenta além da medida. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Efésios 3:20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, você já se sentiu no limite? Você já pensou que não havia mais saída? Porque eu quero hoje dizer que Deus ele não te chamou para viver no raso, ele te chamou para transbordar. A unção que ele tem para a sua vida, ela não é pequena. É o propósito que ele tem para a sua vida. Aleluias. Queridos,
o propósito que ele tem para a sua vida é muito além. É muito além. Não é um propósito limitado. É um propósito que ele não tem escassez. É um propósito que você precisa entender o que é o tempo de plenitude. Deus, quando ele nos entrega algo que ele já tem para nos dar, ele nos entrega no físico, mas é algo que já é promessa dele para a tua história, e você sabe que isso é promessa. Quando se concretiza, na hora você fica muito feliz. Mas vem uma luta, a gente sabe disso, a gente entende. Mas se a gente se conectar mesmo com Deus, a gente passa a viver uma luta, como é que eu vou falar para vocês? Com menos peso. Porque a graça do Senhor, ela nos ensina, nos dá a experiência de que tudo passa. E que Deus, ele jamais vai nos deixar só, né? Porque ele nos livra, ele nos exalta na presença daqueles que tentam nos parar. Então, o que era vergonha, hoje testemunho. O que era luta, hoje será honra. O que era pouco, será transbordante. Então, se você crê, você precisa aprender a declarar: o meu cálice irá transbordar pelo poder de Deus. Repita comigo: o meu cálice irá transbordar pelo poder de Deus. Inclusive, escreva isso atrás da porta do seu quarto. Ou então, atrás da porta da sua sala. Aleluias. O meu cálice irá transbordar pelo poder de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, vamos começar aqui. Davi, ele escreve no Salmo 23, em um momento de profunda experiência com Deus. O Salmo 23, ele é um cântico de confiança e provisão, porque ele estava ali no ápice, né? No ápice. Então, esse versículo 5, ele não apenas supre, mas também ele faz transbordar. E esse preparar a mesa é uma mesa a qual Deus, ele não prepara qualquer refeição, como aqui foi dito. Ele prepara um banquete. Isso significa que Deus, ele não apenas te dá o necessário, mas sim além do que você precisa. Isso faz parte da presença do Senhor, porque o Senhor, ele nos ensina que o nosso inimigo, ele está debaixo dos nossos pés. Não importa quem se levante contra você, mas entenda, Deus é fiel para nos honrar. Então, a unção que te traz o renovo, ela também nos ensina, dentro da cultura, do que o Senhor está nos falando, nos relatando na palavra dele, o qual está aqui nessa palavra. Os pastores, eles derramavam óleo na cabeça das ovelhas para proteger, como aqui foi dito. Então, quando Deus, ele nos unge, ele nos protege contra ataques espirituais, contra pensamentos negativos, contra o cansaço emocional. Então, o óleo da unção, ele nos fortalece. Ele nos fortalece. O cálice transbordando, como aqui foi dito, é um cálice que significa a plenitude do Senhor. Deus, quando ele decide derramar, ele não derrama pela metade. Vocês precisam entender isso. Só que muitas vezes, eu vou falar só, né? Muitas vezes nós estamos tão limitados na nossa fé que a gente começa a aplicar dentro de nós uma insuficiência. Vamos dizer aí que você respira pela metade e você não respira o resto. Porque isso aplica dentro da área das nossas vidas. A gente precisa entender que Deus, ele nos supre em todo o tempo. Eu estava ontem em um período assim que eu falei: Senhor, como que eu vou fazer para continuar ministrando a palavra do Senhor? E o Senhor falou: filha, não temas, eu sou contigo. Então, eu não vou temer quanto a isso, né? Quando faltarem os vídeos, não estranhe, porque realmente, verdadeiramente, Deus, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Glória a Deus por isso, né? Então, na vida espiritual, Deus, ele nos enche até transbordar. E na vida emocional, ele nos dá a paz além do entendimento. E na vida material, pastora, Deus, ele supre. Ele supre. E o que fazer quando o cálice transborda?
a gente precisa se posicionar para receber e não se acomodar. E buscar mais a Deus, porque quando desce o óleo é porque realmente, verdadeiramente Deus quer nos honrar. Então seja fiel no pouco. Deus, ele transborda o cálice daqueles que são fiéis. Então não temos inimigos, eles não vão resistir, porque Deus, ele vai fazer na sua vida, não importa. Então, queridos, Deus tem para você não é pouco. Deus está fazendo você viver o que ele quer que você viva. Agora, se você quer viver dentro da direção que você acha que é certo para você, você precisa entender que Deus te chamou para viver em plenitude e não para viver de migalhas. O inimigo, ele não pode impedir o que Deus, ele já decretou a seu respeito. Então não se preocupe, porque o cálice, ele vai transbordar. Então, creia nessa palavra, declare todos os dias, como aqui eu falei, o meu cálice irá transbordar pela fidelidade de Deus. Aleluias! Se você foi impactado com essa mensagem, que eu creio que sim, porque eu fui grandemente ao prepará-la aqui para vocês, eu fui impactada, porque essa palavra já me via há muitos dias na minha mente. E eu falava, Senhor, quando que eu vou levar essa palavra? E estava no meu coração. E eu falava, Senhor, eu quero ministrar sobre essa palavra. Não é tudo o que eu queria, mas é o suficiente para a gente entender um pouquinho quando o cálice transborda sobre a nossa cabeça, amém? Queridos e amados, compartilhe essa mensagem ou então curta e comente também, para que mais pessoas possam ser alcançadas para a glória do Senhor. Amém. E tem outro recadinho. Caso vocês queiram devocional e não tenham ainda, eu já estou com o meu devocional disponível, porque dele por ele. Isso mesmo, eu escrevi um devocional lindo, maravilhoso, porque dele por ele, transformando vidas. É um devocional lindo, abençoado, está pronto para você, somente, aleluia, somente você ler. Qualquer dúvida, e se quiser entrar em contato, tem aí na descrição do vídeo, me procure. E glória a Deus, você vai ser grandemente edificado. Que Deus possa abençoar a sua vida com toda sorte de bênção.